Bom dia, meus amores. Eu espero que todos estejam bem, com saúde. E hoje nós vamos falar sobre um conteúdo muito importante na nossa vida. Nós vamos ver também o que é uma ordem mundial. O que é uma ordem mundial? O que é que ela significa? Ela significa o quê? Um equilíbrio. Um equilíbrio de quê? De forças entre países no plano internacional. Isto é, a forma pela qual as diversas nações do planeta se relacionam e exercem o seu poder político, econômico e militar. Então, ela significa o quê? Um equilíbrio entre os países. Referente a que tipo de forças? De poder econômico, político e militar. Então, ela exerce essa força entre os países. Ela é um equilíbrio. De quê, tia? Entre essas forças. Entre os países. Político, econômico e militar. Então, pessoal, a nova ordem mundial é o equilíbrio de quê? De forças entre países. Que tipo de força? De poder político, econômico e mundial. Então, meus amores, nós vimos um vídeo ontem, na última aula, falando sobre essa ordem ou desordem dos acontecimentos da nova ordem mundial. E hoje nós vamos continuar com o nosso conteúdo, falando desses fatos que aconteceu em cada uma dessas décadas. Então, vocês prestem atenção no nosso conteúdo. Em 1990, fim do Comecon, o fim do Pacto de Varsóvia, Tratado de Redução de Armas Nucleares, fim da URSS e a criação dos países da Comunidade dos Estados Independentes, que foi 12 ex-repúblicas da União Soviética. O Tratado de Maastricht, em dezembro. Então, todos esses fatos, na década de 90, nós falamos na semana passada sobre esses fatos. Por que a tia só colocou novamente? Para lembrar vocês desses fatos da década de 90. Mas hoje nós vamos falar sobre a geopolítica, a relação política, econômicas, militares que as nações estabelecem entre si, hierarquia de poder. Nós falamos dessa nova ordem mundial, nós fizemos a definição na última aula, que foi o quê? A definição. A definição, ele coloca bem claro aí que é o quê? É equilíbrio de forças entre o quê? Entre países. A forma pela qual as diversas nações do planeta se relacionam, exercem o poder. Exerce seu poder. Quais são esses poderes? Político, econômico e militar. O mundo recente, que a ordem geopolítica bipolar, após Segunda Guerra, período da Guerra Fria, que foi a ordem geopolítica bipolar, que vocês podem estar acompanhando no livrinho de vocês, na página 8. Que nós vimos, tem essas ordens mundiais, que pode ser classificada em unipolar, bipolar e multipolar. Então, de acordo com a existência de uma, duas ou várias potências no controle do poder mundial, respectivamente. Quando falamos em uma hegemonia, isto é, uma única grande potência com poder econômico e militar maior do que as demais nações, o ponto de mantê-las sob sua influência e domínio. Temos uma ordem unipolar. Então, quando uma única nação
tem a influência de interferir em todos os outros países, essa ordem é unipolar, única, uma única nação. Quando há duas nações no poder, temos uma ordem bipolar, duas nações no poder. Quando isso aconteceu? No período após Guerra Fria, que foi no período da guerra. Quando isso aconteceu? Após a Segunda Guerra Mundial, que foi dado o nome de Guerra Fria. Quais eram as duas nações? A União Soviética e os Estados Unidos. E quando falamos de várias nações, divide esse poder mundial, é denominado que ordem é essa? Multipolar. Quando várias nações dividem esse poder, é dado o nome de ordem multipolar. Então, as ordens mundiais podem ser classificadas em unipolar, quando tem um único poder, uma nação que domina os outros países. Bipolar, que são duas nações dominantes, que isso aconteceu no período da Guerra Fria. E multipolar, que é várias nações que dividem esse poder. Além disso, nós temos a nova ordem internacional. Em 1989 até 2001, o fim do socialismo e mundo multipolar. Quando o mundo multipolar, o fim do socialismo, aconteceu após o quê? Após a Guerra Fria. E o mundo multipolar. Agora passou várias nações dividir esse poder mundial. E a novíssima ordem internacional, que foi após o ataque às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos. Algumas coisas estão fora da ordem mundial. Aí outra dizerzinho aqui, ó, com vocês o novo símbolo do nosso partido. Então, o fim da União Soviética significa o fim da nova ordem mundial. Por isso que logo adiante, nós vamos ver um capítulo que fala assim, nova ordem ou desordem. O fim da União Soviética e as formações da Comunidade dos Estados Independentes, o CI, que se dissolveu a União Soviética e se tornou 12 nações, 12 países. Então, você foi observar que algumas coisas mudaram nesse decorrer de tempo, após a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, veio a Guerra Fria, e hoje nós estamos numa ordem ou desordem? É uma pergunta para você refletir que tipo de ordem nós estamos. O segundo fator foi a fragmentação da União Soviética, que foi isso que se deu depois com a vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria. Porque foi os Estados Unidos que venceu. Por quê? Porque hoje você pode observar que algum desses países que era socialista passou a ser capitalista. E hoje o mundo quase total, ele é capitalista. Então, o socialismo perdeu essa guerra, a Guerra Fria. O fim da nova ordem bipolar que vivemos até 1991, o mundo atual vive uma nova ordem, a ordem multipolar, Ainda que alguns autores falem numa ordem unipolar devido aos poderes militares dos Estados Unidos, que estão bem à frente
de seus concorrentes, mas ainda hoje, atualmente, nós estamos numa ordem multipolar. Apesar que os Estados Unidos ainda tem aquele poderio, mas nós vimos que tem outras nações que têm bastante força na área econômica e militar também. Então, nós vivemos hoje, atualmente, numa ordem multipolar de várias nações, de poderes. E na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho do G20 e como essas nações influenciam o mundo, tá bom? Então, até lá!